tem que ter vontade. Tem que querer, rapaziada. Tem que suar mais. Tem que entender o que é Corinthians. Eu canso de falar aqui, o Corinthians não é igual aos outros. Você tem que entender que para jogar no Corinthians tem que ter vontade. Você pode não ser um craque, mas você tem que querer. Você tem que dar aquele algo a mais. Tem que entender que o jogo de rodada 10 vale os mesmos 3 pontos que o jogo da rodada 35. Que a pressão ela vai ser na primeira e na última rodada. Você tem que entender que o jogo contra o Bahia vale os mesmos 3 pontos que o jogo contra o Vasco. E você tem que entrar com vontade, tem que entrar como entrou hoje. Foi um jogo espetacular? Não foi um jogo espetacular, mas foi um jogo importantíssimo. Foi uma vitória fundamental. Já estamos garantidos? Não estamos garantidos. Mas é um passo importantíssimo. Quando o jogo começou, eu vou falar para vocês, eu falei, lascou, mano. Vamos terminar a rodada na zona de rebaixamento. Porque o time entrou naquela vontade. Tudo que eu tô falando aqui que tem que querer, aquele começo do jogo me pareceu o seguinte, hoje vai ser mais um dia que não vai querer. Mas quis. E quis a base de um cara que eu critico muito aqui, que é o Romero. Que pode ser um péssimo jogador tecnicamente, mas é um cara que quase todo jogo ele quer. Quase todo jogo ele tem vontade. Porque é nisso que o Romero se sobressai. É por isso, eu tenho certeza que é por isso que o Romero virou jogador, porque ele tem vontade. E quando você entra para jogar, seja faltando 40 minutos, seja faltando 5 minutos, no Corinthians, você tem que querer, você tem que ter vontade. E hoje o time mostrou que hoje teve vontade. Hoje quis. Hoje enfrentou um time que está na mesma situação e diferente do quanto foi o Bahia, hoje quis. Hoje quis mais do que o Vasco. Hoje entendeu a partida mais do que o Vasco. Hoje os jogadores souberam se comportar por quase que 90 minutos do jogo. Algumas bobeiras, principalmente nos gols dos caras, mas no restante, um time que conseguiu não tomar sustos, não tomar perigo. Hoje o Corinthians, querendo ou não, foi bem na partida. Ah, foi um espetáculo, Luiz. Não foi um espetáculo, mas foi o que precisava. 3 pontos e 3 pontos importantíssimos. 3 pontos que nos dão aquele respiro necessário. Pô, o Corinthians agora tem 2 jogos, um em casa contra o Inter e um fora contra o já rebaixado Curitiba, para fazer 3 pontos. 3 pontos. 3 pontos. Se a gente fizer 3 pontos contra o Inter, a gente vai para a última rodada só para cumprir tabela. É o que precisa, é o que falta. O Corinthians vence o Vasco da Gama fora de casa, num estádio hostil, um clima pesadíssimo, mas que termina com a nossa torcida fazendo festa e com o Corinthians conquistando 3 pontos importantíssimos. Vamos falar do jogo. Antes disso, vocês estão no canal do Torcedor Corintiano. Meu nome é Luiz. Sejam bem-vindos. Que ótima noite de terça-feira. Meu Deus, obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem um like e vamos falar do que foi essa partida hoje. O Corinthians vai para campo hoje sem o Gil suspenso. Então entra o Caetano. No restante da linha de defesa, mesma coisa. Fagner, Veríssimo e Fábio Santos. Meio de campo, mudança. Vem Moscardo e Maicon com Juliano e Renato. Lá no ataque, Yuri e Romero. 3 minutos de jogo, gol do Vasco. E para lascar tudo, falha do sistema defensivo. Piton, cruza sozinho. Fagner não aperta, não morde, não reduz o espaço. Piton cruza, Piton lateral. Piton cruza e o outro lateral direito, faz um gol entrando nas costas da defesa. Fábio Santos marcando um e ninguém marcando a sobra. Gol dos caras. Ali, vou ser bem sincero pra vocês, pra mim tinha ido por água abaixo o jogo já. Porque o time se mostrou acuado, medroso, a torcida do Vasco dentro do estádio, o Vasco pressionando, o Corinthians acuado, afobado. Eu falei, acabou, velho, nós vai tomar uns 2-3-0 aqui, depois não empata mais de maneira alguma. Eu vou falar pra vocês, ali pra mim eu falei, rapaziada, a gente vai cair, velho. Ali me bateu aquele medo de, mano, nós vai perder aqui, os outros times vão ganhar e a gente vai cair. De verdade, eu achei, mano, agora deu ruim. E pior que não, cara. O jogo foi arrastado. O Vasco, pra falar bem a verdade, ele chegou 2 vezes no primeiro tempo, com bastante perigo, que foram os gols. No restante, foi um jogo, de certa forma, meio lento, meio controlado, um jogo sem tantos ataques perigosos, tirando os gols. Aos 3 saiu o gol do Vasco e aos 13 saiu o gol do Corinthians. Dele, Romero.
Por incrível que pareça, o Romero tá sendo o melhor jogador. E eu sou um cara que critica o Romero vídeo sim, vídeo também. Mas hoje não tem como. O cara fez 2 gols, jogou muito bem hoje o Romero. Absurdo, assustador, mas o Romero foi o destaque do jogo. Uma jogada trabalhada por Romero e Juliano. Juliano que, na minha visão, também foi muito bem no jogo. Loucura, mas o Juliano também foi um cara tranquilo, que pegava essa bola, trabalhava. Moscardo também foi muito bem no jogo. Mas o primeiro gol do Corinthians é uma jogada trabalhada entre Romero e Juliano, que tabelam no meio da zaga dos caras, e o Romero faz um gol de cabeça que, ufa, empatamos, tranquilizou, vamos pra cima agora, vamos trabalhar, não vamos se afobar. Mas aí faz os gols aos 13, aos 25, o Vasco vai, cruzamento, o Verratti antecipa o Veríssimo, que foi mal na jogada, gol do Vasco. Aí de novo aquele sentimento de puta merda, velho. Jura, velho. A gente sofre pra fazer um gol, aí toma um outro gol de bobeira, outro gol de cruzamento que a gente não abafa, novamente falha do sistema defensivo que não abafa o cruzamento, falha do Veríssimo, 2-1 pro Vasco. Puta, agora azedou. Que nada, não azedou nada, porque o Corinthians não sofria tanto assim, era loucura, velho. Não era um jogo que o Corinthians dominava, mas era um jogo lá e cá, só que sem chances perigosas de gol. E aí, o último lance do primeiro tempo, praticamente, 45, escanteio, o Corinthians arranja um escanteio, cruzamento pro Veríssimo, que ajeita um gol que lembra muito o gol do Romero contra o Grêmio. O Veríssimo ganha na primeira bola, o Romero só ajeita, 2-2, placar espetacular. Vou ser sincero para vocês, se o jogo acaba um empate, não seria o pior resultado. Tratando só de resultado, não seria o pior. Uma derrota hoje seria catastrófica. Um empate seria ruim, mas não seria aquele resultado que a gente botaria, pô, agora acho que a gente caiu. Empate maravilhoso, maravilhoso. Mas o segundo tempo reservava coisa melhor. Porque aí no segundo tempo, o Corinthians, na minha visão, controla ainda mais o jogo. Sofre ainda menos. O Vasco chuvera a bola na área. O Vasco não chega. E o Corinthians começa a dominar o jogo. Começa, quando ter a bola, encurralar o Vasco. Começa a pressionar, começa a criar dificuldades. Até que numa jogada, aos 17 minutos, Renato domina a bola, dá um passe para o Moscardo, que na entrada da área faz aquilo que todo torcedor, eu tenho certeza, estava pedindo. Chuta pro gol. Acerta uma sapatada no canto alto do goleiro, impossível. Faz o primeiro gol dele com a camisa do Corinthians para coroar uma excelente partida do Moscardo e aí finalmente coloca o Corinthians na frente. Era o que o Corinthians precisava, estar à frente do Vasco para jogar a pressão para cima do Vasco. Se com 3 minutos a pressão era toda nossa de lascou, mano, estamos indo para lá pro buraco, quando a gente faz um gol aos 17 do segundo tempo, inverte tudo. A pressão agora é toda do Vasco, é o Vasco que está jogando com a sua torcida agora que está calada, momento que a gente ouve a torcida do Corinthians cantar absurdamente. Falando nisso, tirar o chapéu para a torcida do Corinthians, meu Deus do céu, como é diferente a torcida do Corinthians, como nós somos diferentes no quesito torcer. Fora de casa, em determinado momento do segundo tempo, só se ouvia a torcida do Corinthians, cara. E depois desse gol, acabou a torcida do Vasco, era só a torcida do Corinthians cantando, e só o Corinthians sem tomar pressão. Vasco chuveira a bola na área, tira daqui. O Cássio dando uns sustos na galera, mas de um modo geral, tranquilo. O Mano mexe no time, bota Bruno Mendes, bota Cantilho, bota os moleques, Wesley, Matheus Araújo e Giovani. E aí, para esses três, entra aquela frase que eu falei no começo do vídeo. Tem que querer, tem que ter vontade. Eles entraram sem nada disso. Wesley, uma tiriça para marcar, voltando com uma lentidão, pegava a bola, se perdia. Matheus Araújo, afobado, nervoso, parecendo que estava assustado. Giovani não conseguia fazer nada, a bola nem chegava nele. Mas em determinado momento, eu acho que eles falaram assim, mano, vamos querer um pouquinho, vamos tentar. O Vasco tá escancarado, não é possível que a gente não vai conseguir puxar um contra-ataque. Jogada cantada. Toca, passa, recebe, vai para dentro da área. Era cantado. Fagner, Matheus Araújo. Fagner lança o Matheus Araújo, que entra na entrada na pequena área, toca para trás, e o Giovani chega de frente para fechar a tampa do caixão, para acabar com o jogo, para vencer o Vasco em São Januário, um jogo onde todo mundo falava, a fase do Vasco é sensacional, o Vasco, meu Deus do céu, era para estar lá em cima. Caguei, ganhamos 4-2. Um jogo onde
a vontade, o querer, a determinação contou muito. E o Mano foi muito bem hoje no jogo. Muito bem. Rapaziada, vai sair? Tem que cair. Vamos cozinhar o jogo. Vamos amarrar onde a gente tem que amarrar. Vamos contra-atacar com os caras que tem que contra-atacar. Vamos prender quando tem que prender. Quando é para criticar, a gente critica. Mas hoje foi um excelente jogo do treinador Mano Menezes. Foi um excelente jogo do Romero, do Moscardo. Um excelente jogo do Juliano. E dos moleques que entraram, eles têm que entender uma coisa. Vocês entram para botar fogo no jogo. Vocês entram para fazer o que aqueles caras que estavam de titular não fazem mais. Então, façam. Corram. Driblem. Partam para cima. Tentem. Tenham vontade. O Corinthians vence um jogo dificílimo e garante 3 pontos fundamentais. Os 3 pontos positivos e negativos do jogo hoje, para mim os positivos ficaram bem claros. Romero, não tem como não destacar o Romero. 2 gols, gols importantíssimos, jogou muito bem. Eu que sempre critico o Romero, vou falar novamente. Tiro o chapéu pro Romero nessa reta final agora do campeonato. Ah, Luiz, você acha que tem que renovar com o Romero? Ainda não. Continuo com a minha opinião de que não. Se a gente quer algo a mais ano que vem, não sei se cabe pro Romero. Mas agora, jogou muito bem o Romero hoje. Segundo ponto positivo, Juliano. Foi o cara do nosso meio de campo hoje junto do Moscardo. Poderia colocar o Moscardo, mas eu vou colocar o Juliano, que é um cara que recebe tantas críticas, mas que hoje no jogo foi muito bem. Trabalhou a bola, deu tranquilidade quando precisava, saía de bola, calma, não vamos se afobar, vamos tocar a bola, vamos trabalhar, vamos ajeitar. Foi meu segundo destaque. E o terceiro hoje, para fugir um pouquinho do normal, vai para o treinador Mano Menezes. Depois de tomar uma sapatada como tomou do Bahia, tinha que mexer, tinha que mudar, tinha que ajeitar. E ele ajeitou. Ele tentou, ele mexeu, ele mudou e deu certo. Fez um meio de campo ali com Moscardo e Maicon, que de certa forma funcionou. Insiste num Romero que hoje deu certo. Eu coloco ele como meu ponto positivo. Pontos negativos hoje. Yuri Alberto. Muito mal de novo, Yuri Alberto. Sumido no jogo, perdido no jogo, não fez nada de bom, não. Terrível. O Yuri Alberto precisa treinar fundamentos básicos. O Yuri Alberto vive mais no chão do que em pé. O Yuri Alberto não consegue fazer o básico. Falta um drible, falta um domínio, falta um pivô, falta ajeitar uma bola, faltam muitas coisas para o Yuri Alberto. Hoje ele foi um ponto negativo do jogo. Ah, vai citar outro ponto negativo? Cara, vou falar do Cássio hoje. Pô, mas você nunca fala do Cássio? O Corinthians ganhou e você vai citar o Cássio? Vou. Cássio para mim hoje foi um tanto quanto inseguro. Saídas de bola com muito risco. Teve uma bola no segundo tempo que é uma cabeçada fraca, ele escorrega e quase depois cai com bola para dentro do gol. Foi um lance muito ruim. Então vou colocar o Cássio aqui como segundo destaque negativo. E vou ficar nos dois. Hoje eu não vou citar 3, vou citar só 2. O time ganhou, vamos para cima. Colocar o Yuri Alberto como destaque negativaço. E o Cássio vai como um segundo negativo porque não foi tão seguro como vinha sendo em outras partidas. Mas de modo geral, o time foi melhor do que algumas últimas partidas. Contra o Bahia foi muito melhor. Mas vencemos. Hoje vencemos. Hoje fizemos o resultado que importava. Chegamos agora a 47 pontos. O Bahia, que está na zona do rebaixamento, tem 41, joga amanhã. Se perder, aí é espetacular, aí é sensacional. Mas caso ganhe, a gente continua a 5 pontos de vantagem do Vasco. Agradeço a todos vocês que chegaram até aqui. Aproveitem essa noite de vitória do Corinthians. Está sendo rara, mas foi espetacular hoje. Uma ótima noite a todos vocês. E vai, Corinthians!